Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Mateus 14, de 1 a 12, Marcos 6, de 14 a 29 e Lucas 9, de 7 a 9, e corresponde à semana 27 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é A Morte de João Batista. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 14, de 1 a 12. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia, e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Marcos 6, de 14 a 29. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: Ele é Elias. E ainda outros afirmavam: Ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: Não te é permitido viver com a mulher de teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo. Mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: Peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: Seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade de meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: Que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido: Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa de seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo, colocaram no túmulo. Lucas 9, de 7 a 9. Herodes o tetrarca ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João, eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Herodes o Grande reinara entre 37 e 4 a.C., na Judéia, Galiléia, Samaria, boa parte da Pérea e da região da Selocíria. Em linhas gerais, portanto, governara sobre toda a Palestina sob a autoridade do Império Romano. Ao falecer, em 4 a.C., seus filhos disputaram seu testamento, e a decisão do imperador César Augusto foi a de dividir a Palestina em 3 partes.
Arquelau ficou com Judéia, Samaria e Idumeia. Herodes Filipe recebeu Bataneia, Traconites, Itureia, Gaulanites e Auranites, regiões a nordeste do Mar da Galileia. E Herodes Antipas ficou com a Galileia e a Pérea. O Herodes Antipas, que está em questão nas passagens bíblicas lidas dessa forma, não era rei de fato, mas sim um tetrarca, termo usado para designar aqueles que governavam a quarta parte de uma região ou país. A rigor, ele tinha autoridade sobre terça parte de um território, sendo considerado um triarca, mas o emprego do termo tetrarca reflete seu uso mais amplo e genérico dentro do Império Romano para o governante de qualquer parte de um território. Herodes Antipas se divorciara de sua esposa, filha de Aretas IV, rei dos Nabateus, da Arábia, para casar-se com sua cunhada e sobrinha Herodias, que havia sido esposa de Herodes Filipe, seu meio-irmão por parte de pai. Como João Batista censurara Herodes Antipas pela ilicitude desta união, ele o encarcerara em Maqueiro, fortaleza da Pérea, no lado leste do Mar Morto, conforme nos relata o historiador Flávio Joséfo. Temendo uma revolução popular, caso ordenasse a morte de João Batista, Herodes Antipas conservava-o vivo, mas tanto ele quanto a própria Herodias queriam sua morte. Frequentemente, o tetrarca ouvia as palavras de João Batista com perplexidade, considerando o homem santo. Joséfo nos conta que Herodias já tinha uma filha com Herodes Filipe, seu ex-marido, chamada Salomé. Herodes Antipas ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia por ocasião de seu aniversário. Durante a comemoração, Salomé se degradou realizando uma dança sensual com que muito deleitou os convidados e o próprio aniversariante, a ponto de Herodes Antipas jurar dar-lhe o que a ele pedisse naquele momento. Instigada por Herodias, Salomé pediu a Herodes Antipas a cabeça de João Batista num prato. Mesmo triste, o tetrarca mandou degolar João na prisão e fez como Herodias solicitara. A isto, os discípulos de João Batista tomaram seu corpo para sepultá-lo, anunciando o ocorrido a Jesus. Tal atitude sinaliza para o reconhecimento por parte daqueles discípulos de que Jesus realmente era o Messias pregado por João, passando eles a integrar o rol de seus adeptos, muito embora alguns não tenham aderido ao movimento iniciado por ele. Vimos na reflexão da semana anterior que a fama do ministério de Jesus se havia espalhado, ainda mais depois da viagem de seus discípulos pela Galileia apregoando o reino de Deus. Politicamente, Herodes Antipas certamente viu seu governo ameaçado ao ouvir falar deste novo reinado. Supersticioso, considerou a figura de Jesus como sendo a de João Batista por ele executado, revivido dos mortos. Aplicação prática. João Batista é relacionado ao cumprimento da profecia de Isaías 43. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Antes de um rei sair em viagem a um país distante, as estradas por onde ele passaria eram melhoradas. De modo semelhante, a preparação moral e espiritual para o Messias ocorreu mediante o ministério de João Batista, trazendo foco sobre o arrependimento de pecados e, por conseguinte, sobre a necessidade de um Salvador. É-nos útil a este ponto relembrar do teor da pregação de João Batista e fazer um paralelo com o que ouvimos acerca da mensagem de Jesus. Tal comparação pode ser feita mediante os tipos de batismos vinculados a estas pessoas. João Batista apregoava o batismo com água. O batismo era um ritual familiar aos gentios que se tornavam prosélitos, isto é, convertidos ao judaísmo, mas nunca havia sido atribuído aos judeus. Ao aplicá-lo também aos judeus, João Batista sinalizava para a necessidade de arrependimento, metanoia, ou seja, de completa mudança de atitudes para receber o que Deus faria em breve dentre eles por intermédio de Jesus. Em Jesus, experimentamos não apenas o efeito do arrependimento de nossos pecados, simbolizado pelo batismo com água, mas também o batismo com o Espírito Santo, e no futuro, seremos alvos também do batismo com fogo. A seguir, detalhamos o significado destas expressões. O batismo com o Espírito Santo ocorre na vida de cada pessoa que manifesta fé em Jesus Cristo, tornando-o acessível a qualquer um que nele crer.
No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestava transitoriamente e em pessoas específicas para propósitos limitados. A fé em Jesus, contudo, torna-nos dignos de receber o Espírito Santo de maneira contínua e perene. O batismo com fogo serve como menção para o juízo final, no qual Jesus Cristo limpará a eira. Este processo de limpeza é citado na passagem de Ruth 1:22. As eiras eram locais duros e lisos, preparados na rocha ou no chão de barro, e cuidadosamente escolhidos para que estivessem expostos ao vento. Após o processo de debulhar, isto é, de separar os grãos de trigo da palha, os grãos eram colocados em outro local com uma pá, enquanto que a palha era deixada à parte para ser soprada pelo vento, sendo então posteriormente queimada. A analogia refere-se à separação inevitável gerada entre aqueles que creem em Jesus, o Deus encarnado, e aqueles que o rejeitam. As considerações acerca do Espírito Santo, feitas por C.S. Lewis em seu livro Cristianismo Puro e Simples, são interessantes ilustrações da realidade do batismo com o Espírito Santo supracitado. Não fique surpreso ou assustado se você encontrar isso ou ele, o Espírito Santo, de forma mais vaga e mais nebulosa na sua mente do que encontra as outras duas pessoas da Trindade. Acho que há uma razão para isso ser assim. Na vida cristã, você não costuma olhar para ele. O Espírito Santo está agindo por meio de você. Se você imagina o Pai como sendo algo que está lá fora, na sua frente, e o Filho como alguém que está parado do seu lado, ajudando a orar, tentando torná-lo um outro filho, então deve pensar na terceira pessoa como algo que se encontra dentro de você ou atrás de você. É por meio do batismo com o Espírito Santo de Deus que o arrependimento de pecado, simbolizado pelo batismo com água, assume caráter permanente em nossas vidas, resultando em nossa santificação e permitindo que estejamos livres no dia do juízo final da condenação do batismo com fogo. Nesse sentido, por mais admirável que a vida de João Batista tenha sido, somente a obra de Jesus Cristo é completa. Por nós mesmos, tomamos resoluções pessoais apenas temporárias em direção à santidade, mas a habitação do Espírito Santo em nós, que resulta da obra de Jesus, torna este processo constante, conduzindo-nos, em última análise, à vida eterna com o Senhor. Trazendo da mente para o coração. Pai de amor, que grande dificuldade é para mim conciliar seu governo soberano com o fato de o Senhor permitir que tantos fatos desprezíveis aconteçam. Olho para a biografia de João Batista, homem santo e admirável, e lamento o término de sua vida. Como é possível que o mal prevaleça? Que um homem correto seja morto apenas para satisfazer aos desejos resultantes de uma dança sensual? Da mesma forma que à época do Império Romano, olho para o meu país, e é impossível que suas desigualdades passem-me despercebidas. Lembro que pessoas passam fome e não têm condições básicas de vida, ao mesmo tempo em que governantes se esbaldam em banquetes regados a vinho e lagosta utilizando dinheiro público. A honestidade é vista como idiotice. Em tudo, somos compelidos a utilizar o jeitinho brasileiro para resolver os problemas do dia a dia. Mas há outro choque entre a vida de João Batista e a atualidade. É impossível não atentar ao apelo gerado pela cultura de consumo e ostentação de nossos dias. Fico pensando na grandeza do protesto gerado pela postura alienante de João Batista. Lembro de sua vida simples, sem vestuário ou alimento, e o contraste com a abundância do que possuo é gritante. Senhor, mais do que questionar sua soberania e permissão perante a morte de homens santos como João Batista, sou compelido pelo Espírito Santo a avaliar minhas próprias atitudes. Não posso guiar minha generosidade pelos padrões gerais. Devo fazê-lo tendo sua perfeição como meta. E nesta comparação, sou inúmeras vezes perdedor e pecador, omisso, esbanjador, cobiçoso e invejoso. Pego-me por vezes pensando no que as outras pessoas possuem, nas viagens que já fizeram, nos bens e títulos que já conquistaram. O que me move fazer o que faço? Senhor, olhe para mim e, por meio da obra de Jesus Cristo,
purifique as intenções do meu coração. Dê-me um viver mais simples e impactante, como ocorreu com João Batista, de maneira que eu faça a diferença entre aqueles com quem convivo, trazendo mais e mais a realidade de seu reino para meus dias. Tenha misericórdia de mim. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 14, de 1 a 12, Marcos 6, de 14 a 29 e Lucas 9, de 7 a 9, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, relembre o contexto político da Palestina nos tempos do ministério de Jesus. Terça-feira, qual foi o papel do ministério de João Batista? Recorde as circunstâncias de seu aprisionamento e morte. Quarta-feira, qual o significado do batismo com água, apregoado por João Batista ao longo de seu ministério? Quinta-feira, qual o significado do batismo com Espírito Santo, apregoado por Jesus ao longo de seu ministério? Sexta-feira, como se dará o batismo com fogo? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 14, de 1 a 12, Marcos 6, de 14 a 29 e Lucas 9, de 7 a 9 para a sua vida?